Pronto, pessoal, vamos fazermos uma revisão. Olha, caderno e o livro da mãe, que mandaram cada coisa para mim, né? É normal, faz parte, viu? Porque faz contexto da historiografia, história com geografia, né? Esses termos relacionados à Primeira e Segunda Guerra Mundial e à dissolução, ou seja, a dissolução da União Soviética. Na primeira questão tem assim, analisando os mapas da página 160, né? Cite quais os países que surgiram após, né, 1918, depois da Primeira Guerra Mundial. Ó, pessoal, se você analisar ali, tinha Reino da Suécia e Noruega, um reino junto. Olha, a Noruega ainda tem rainha, viu? A rainha da Noruega é brasileira, é Sílvia, a rainha brasileira norueguesa. Né? Se você analisar, depois disso ficou Noruega, ficou Suécia, ficou Finlândia, aí surge Letônia, Lituânia, né? Aí Estônia, aí você já analisa aí a Polônia, a Tchecoslováquia e assim por diante, né? É uma questão só de análise de mapas. Com relação a analisando ainda o mapa da página 171, que você viu lá nos vídeos sobre o nosso debate, tá bem claro isso aqui, né, que é a questão dos países dos Balcãs, né? Após a divisão da Sérvia, né, da Grande Sérvia, você viu que surgiu países como Eslovênia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Kosovo, Macedônia. Esses países se desintegraram, né, da Grande Sérvia após o fim da União Soviética, que mantinha esses países comunistas, né, com todo o seu apoio bélico, financeiro e entre outros. Com relação ao exercício da página 177 a 181, aí vem umas aberrações, viu? Corrija aí direitinho, porque é forte para mim dizer a você, tá errado, né? Porque algumas coisas é bem verdade, a gente não debateu com relação à historiografia, né? Mas quando eu disse que você fizesse correspondência bionífica, analisasse direitinho, era para você identificar com as suas próprias pernas a leitura e fazer a interpretação. Tem assim, a primeira questão da página 177. Por que razão o leste europeu é menos desenvolvido que a Europa Ocidental? Lembra que eu falei para vocês que o capitalismo ele provoca a disputa, ele provoca crescimento da economia, e o socialismo ele provoca o quê? Ele provoca aquela monotonia. Eu não vou produzir porque quanto mais eu produzo, mais não é meu. Entendeu isso? É a mesma coisa daquilo que nós trabalhamos sobre as notas. Não é isso aqui a resposta não, né? Aí tem assim, porque importantes acontecimentos como a formação dos estados nacionais e os avanços trazidos pela Revolução Industrial afetou os países capitalistas e atrofiou os socialistas. A segunda questão, a dominação soviética se consolidou no leste europeu após a Segunda Guerra Mundial. Como isso ocorreu, né? Aí ele libertou os países do domínio nazista e introduziu o socialismo como regra para esses países. Aí passou a dominar, porque ele foi quem libertou a União Soviética, a Rússia, foi quem libertou esses países do nazista. A terceira questão, por que a posição geográfica do leste europeu era importante para a geopolítica soviética, para os russos? Porque ali os países do leste europeu dividiam a Rússia dos países capitalistas. Era como se fosse uma cortina de ferro. Entendeu isso? Era estratégico, porque separava dos países capitalistas. A quarta questão. As fronteiras do leste europeu eram chamadas de cortina de ferro. É a resposta da terceira, como eu expliquei a vocês. Por que essa denominação? Né? A sugestão de resposta é porque a sua localização geográfica representava uma fronteira, né, direta entre os blocos capitalista e socialista. E era impossível você andar com segurança, né, assim, com livre e espontaneidade. É a mesma coisa que ocorre hoje na Coreia. Você não tem liberdade, né? Você não tem segurança sendo ocidental e visitar a Coreia, né? Aí isso era uma cortina de ferro. A quinta questão tem: explique como se refletiram as mudanças na União Soviética, nas ex-União Soviética, na Tchecoslováquia e Romênia. Olha, a União Soviética se desintegrou. Lembra daquela questão que eu passei das SEI, comunidades de estados independentes, né, que surgiram aqueles países, e a Tchecoslováquia eu também expliquei lá no assunto. Ela se dividiu, República Tcheca e a Eslováquia, na chamada Revolução de Viludo. E a Romênia, ela não aceitou a ditadura comunista, né? Aí
caçaram o ditador e fuzilaram ele. E isso foram transformações importantes ocorridas nesse cenário, né, da Europa Ocidental e da Europa do leste europeu. Para você analisar a sexta questão, tem uma questão. O leste europeu é formado pelos países que compõem os blocos socialistas da Europa durante a Guerra Fria, e as mudanças ocorridas na União Soviética refletiram na política e na economia dessa região, né? Discorra sobre os efeitos das transformações ocorridas na União Soviética e no leste europeu. Lembra aí que falou que discorra, é para você fazer a leitura ali. Nos políticos, na economia, tem as questões A e B. Aí, se você decorresse lá na leitura, você poderia responder de várias formas isso. Você viu que houve dissolução da Tchecoslováquia, na Romênia o ditador foi assassinado, né? A antiga Iugoslávia se dividiu. Isso na política, né? A União Soviética, ela passou por esse processo também de transformações, né? Foram criados o OTAN, né? Os Estados Unidos com apoio deu todo o incentivo aos países capitalistas. Houve várias transformações. Aí eu não posso dizer a você qual é a sua correta aí. Se você analisou, você poderia colocar várias. Na economia, as mudanças foram fantásticas, né? O leste europeu, ele passa a adquirir o capitalismo. As privatizações das estatais foram importantes, papel na transformação da economia. Se você analisar a questão da glasnost e da perestroika na Rússia, né, que é a abertura política e a abertura do capitalismo. Mas nessa questão, os países adotaram o sistema capitalista, né, neoliberal. Essa é a principal questão da economia, né, que liberaram a economia para o capitalismo. É interessante você fazer a análise e decorrer, viu, pelo livro didático para tentar responder isso, como se fosse uma simplesinha interpretação de texto. São questões que você pode responder dentro da política e dentro da economia, com suas palavras também, mas dentro do assunto. A sétima questão tem assim: qual a dissolução do bloco socialista no fim da Guerra Fria, né? Possibilitaram os países do leste europeu, né? O que